uma palavra que está ligada à nossa campanha de 7 semanas que estamos orando pelas casas, orando pelos lares. Quem já recebeu uma bênção do Senhor nessa campanha de oração? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Amados, 7 semanas, Jesus em meu lar, e o Senhor tem feito sinais, o Senhor tem feito maravilhas, e nesta manhã eu quero compartilhar o tema, a bênção da obediência. A bênção da obediência. Então convide pessoas para participar, convide pessoas para estar na célula com você. As nossas células estão acontecendo online, a maioria, né? Tem célula presencial que está ungindo os umbrais das portas da casa lá, está declarando a bênção, aleluia. E eu creio que muita novidade está acontecendo e ainda vai acontecer, porque Deus é Deus na tua vida, Ele é o Senhor, aleluia. E eu gostaria de compartilhar com vocês, abra a Bíblia, a bênção da obediência, Marcos capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Glória a Deus. Marcos capítulo 3, verso 20 e verso 21. Sabe, amados, quando falamos a respeito, quando você está abrindo, quando falamos a respeito de obediência, é uma palavra que nos dias atuais está tão distorcida, porque muitas pessoas imaginam ou pensam que obedecer significa humilhação. Tem pessoas que pensam que obedecer, desculpa essa expressão, mas é verdade, acha que quem obedece é um trouxa, como diz uma palavra que mostra uma pessoa que realmente não está em são juízo, quando na verdade obediência não tem nada a ver com isso. Obediência, amados, está ligada à submissão. Submissão é outra palavra que dói para muitas pessoas. Por quê? Porque imagina que submissão é ser tapete, é ser capacho, e na verdade submissão não é isso. Submissão é estar debaixo de uma missão, da mesma missão que a autoridade. Então submissão, obediência, está ligado a estar debaixo de uma missão, está ligado debaixo de um propósito, está ligado, quando falamos a respeito de submissão, está ligado a alcançar, a fazer algo que foi proposto. Diga para o seu irmão assim: esteja submisso à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao chamado de Deus. Amém ou não amém? Então, amados, quando falamos a respeito de obediência, significa estar debaixo de uma missão, de um propósito, reconhecendo uma autoridade. Estar submisso, então, não é ser capacho, não é ser trouxa de maneira nenhuma, mas a obediência e a submissão, ela está ligada totalmente a uma missão, a um propósito. Deus te chamou com um propósito. Amém ou amém? Deus te chamou com um propósito. E eu gostaria de ler com você Marcos capítulo 3, versículo 20. Diz assim: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Até aí. Pai querido, Pai eterno, fala aos nossos corações, Senhor.
Senhor, a tua presença é real em nosso meio. Senhor, eu não quero me conformar com o orvalho, Senhor. Eu não quero, Deus Todo-Poderoso, estar sujeito a me alimentar das migalhas, Deus. Mas eu quero, Senhor, do teu maná, do teu alimento, Senhor. Então seja sobre a tua igreja nesta manhã. Então faça a tua vontade nesta manhã. Então faça o teu querer nesta manhã. Santo Espírito de Deus, cumpra o teu propósito em nosso meio, para a tua glória e para o teu louvor. Que diminua eu e que cresça o Senhor, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. E todos dizem amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, a bênção da obediência. Quando nós vemos Jesus indo então até essa casa, e alguns estudiosos da palavra diz que pela intimidade, por saber aonde eles estavam, é provável, isso não está na Bíblia, mas é provável que ele estivesse na casa de Pedro. E era necessário, amados, que a família de Jesus, sabendo que Jesus estava naquela cidade, se deslocasse em torno de 40 quilômetros para chegar ali, pois eram cidades diferentes. E mesmo assim, eles sabendo que Jesus estava nessa outra cidade, eles chegaram, eles foram até lá a fim de tirá-los à força daquele lugar. Mas amados, Jesus ele estava naquele lugar com um propósito. Ele estava naquele lugar em obediência a Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar é a respeito dessa obediência. Amados, não podemos ser obedientes ao mundo antes de ser obedientes a Deus. Não podemos obedecer aquilo que o mundo nos coloca como uma regra, como uma imposição, antes de obedecermos a Deus, antes de obedecermos aquilo que o Senhor nos fala para fazer, antes daquilo que o Senhor nos direciona para fazer. Precisamos primeiro obedecer a Deus e depois as regras que são colocadas no mundo. Como assim regras que são colocadas no mundo, pastor? Por exemplo, o limite de velocidade. O limite de velocidade é uma regra que foi colocada. Por exemplo, o guarda-corpo de um local, o guarda-corpo de uma laje, ali é um limite, é uma regra que foi colocada. Mas antes de obedecer essas leis, antes de obedecer essas regras, antes de obedecer, por exemplo, do casamento, no qual falou, vou casar para poder acertar minha situação civil, antes disso eu preciso obedecer a Deus, a palavra de Deus. Amados, quando nós estamos conectados a Deus, ao propósito de Deus, então nós conseguimos seguir algumas coisas da terra. Nem todas, mas algumas coisas nós conseguimos. Por que, pastor? Nem todas. Porque algumas regras estão sendo colocadas, leis estabelecidas, que ferem totalmente o princípio de Deus. Então a minha lei está aqui. Essa é a minha primeira base. Amém? Essa é a primeira base, porque é o nosso manual de fé e conduta cristã. É o nosso manual de fé e conduta de vida. Se queremos viver bem, precisamos conhecer essa lei. Precisamos conhecer e obedecer o que a palavra do Senhor diz. E nós vemos então, amados, Jesus, ele chegando nesta casa, uma multidão se reunindo ali, e a família olhando para ele e falando, ele pirou. Jesus pirou. Vamos tirar ele lá do meio à força. Vamos arrancar ele de lá. Mas, amados, tinha uma multidão ali. Jesus, ele ama a família, mas primeiro ele precisava obedecer a Deus. Amados, isso nos deixa uma lição, que é importante amarmos a nossa família. Pastor, mas como que eu vou amar a minha família? Como que eu vou amar minha mãe? Minha mãe fez isso e isso comigo. Pastor, como eu vou amar
Você pode decidir hoje amar a tua família. Você pode hoje decidir se entregar para a tua família em oração, em clamor, buscando ao Senhor, ainda que estão fazendo coisas erradas. Não importa, o importa é a tua decisão, pois é o teu coração que o Senhor conta, não a intenção, amado. De boa intenção o inferno está cheio. Não é a intenção, eu tenho a intenção, mas eu não consigo porque fizeram mal. Então decida, marque na tua agenda o dia, a hora dessa decisão de fazer algo diferente. Amados, eu quero ir com você lá para o versículo 31 de Marcos, agora capítulo 3, 31. Diz assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente sentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aí, amados, nós vemos então quem é o Senhor, quem é a família dele, quem ele preza, quem ele zela. Amados, família de sangue é muito importante, sim. Teu pai, tua mãe, teus irmãos são muito importantes, sim. Teus filhos são muito importantes, sim. Mas o Senhor, Ele quer mostrar quem realmente é a família dele. E a família dele é quem faz a vontade do Pai dele, é quem cumpre o propósito, é quem obedece o chamado. Se você quer ser da família de Deus, é necessário obedecer. Sem obediência não é possível ser da família de Deus. Sem obediência não conseguimos viver em família. Amados, e toda família tem regra. Diga assim comigo: toda família tem regra. Quem come feijão por cima aí do arroz? E quem come feijão por baixo? Ah, vocês estão errados. Porque feijão tem que ser por cima. Tem alguém aqui que quando inverte não gosta nem de comer a comida? Olha, tem umas pessoas aqui que falam assim: ah não, o inimigo me tentou com essa comida aqui, né? O inimigo está tentando. Amado, são regras. Mas quem impôs essas regras? A família. Existem algumas regras que são da família, que faz parte do convívio. E é muito importante cada um ter sua regra. Dentro de casa, de algumas condutas. Tem gente que gosta de pendurar a toalha no box. Tem gente que não aceita. Tem família que fala: não, pendurar no box não, está errado. E tem gente que pendura e fala assim: está tudo certo, tudo normal. Existem algumas regras que são estabelecidas. Tem gente que gosta de deixar a faca pendurada na cozinha, assim, ó, bonitinha, as faquinhas tudo penduradinha. Fala: não dá para colocar a faca dentro da gaveta. Tem outros que já socam a faca junto com o pegador, junto, né? Coloca tudo, ok, é a regra da casa. Não tem nada de errado nisso, amados. Mas eu quero dizer que para ser da família de Deus, também tem as regras de Deus. E a regra de Deus está contida toda aqui, meu amado, para que eu e você possamos viver, porque não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos do céu. Para ser cidadão do céu, eu preciso viver o que está escrito aqui. Para ser cidadão do céu, eu preciso viver a palavra. Eu preciso viver o que Jesus declarou e que Ele viveu. Porque tudo o que está contido aqui foi que Deus direcionou e Ele cumpriu.
Ele cumpriu. Então nós vemos nesse primeiro ponto que a família ela é muito preciosa, a família é muito valiosa, mas vale obedecer a Deus primeiro. Vale obedecer a Deus primeiro. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: vale obedecer a Deus primeiro. Amém? Também, amados, olhando para esse texto, mais um aprendizado que ele nos mostra, quando ele está falando aqui, no versículo 35, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade de Deus significa abrir mão do meu eu. Significa acordar cedo, significa muitas vezes dormir tarde, significa acordar de madrugada para clamar, significa estender a mão para o irmão. Fazer a vontade de Deus é conhecer o coração de Deus. Amados, você já percebeu a oportunidade que o Senhor te dá de você conhecer o coração dele e saber o que realmente agrada a ele? Sabe, esses dias atrás, a pastora comprou um bolo e ela decidiu colocar uma cobertura no bolo. E ela colocou uma cobertura naquele bolo, a fim de agradar aqueles que iam comer, a fim de agradar, porque conhecia o coração daquelas pessoas que iam comer aquele bolo. O que eu quero te dizer nesta manhã, se você conhece a Deus, você vai fazer aquilo que agrada ao Senhor. Você vai se entregar para cumprir o propósito dele. Amados, e um dos propósitos do Senhor são vidas, são almas. Aliás, esse é o principal, a ponto dele entregar Jesus Cristo por toda a humanidade. O principal ponto de Deus foi entregar Jesus para que tivéssemos vida. E hoje ele conta comigo e com você para alcançar vidas. Aleluia. Opa, eu conheço o propósito dele, então eu vou alcançar vidas. Então eu vou alcançar vidas para Jesus. Por quê? Porque isso agrada ao Pai. Isso agrada ao Pai. Amados, você já fez uma surpresa de amor para o teu pai, para a tua mãe? Pastor, ainda não. Então faça. Faça uma surpresa de amor. Pastor, como assim uma surpresa de amor? Não sei, vai lá na horta, leva um maço de alface lavado para tua mãe, vê se ela vai ficar feliz. Ou vai lá na floricultura, pega uma flor, passa no shopping, pega um pente do seu pai, leva, agrada. Amados, como é importante, chega lá de surpresa. Vai fazer alguma coisa que agrada, sabe? Seu pai e sua mãe vai ficar feliz. E como é gostoso, e acontece esses negócios, amados. Lá na minha casa também acontece. Tanto com a minha esposa, com meus filhos fazendo, quanto acontece com os meus pais. Essa semana eu tinha marcado com meu pai de acertar um treino com ele lá. Não tínhamos marcado a data, ele gosta de mexer de moto. E ele precisava mexer e falou: não, pai, tá bom, um dia eu venho. E eu não sabia que ele ia mexer e cheguei bem na hora. E fui lá trocar o sensor com ele que ele precisava. Mas ele ficou feliz, eu também fiquei feliz. Isso foi tão gostoso, passar esse tempo juntos. Lá ver meu pai sorrindo, sabe, amados? Muitas vezes nós queremos agradar o pai sem saber o que o pai gosta. Eu quero te dizer que você conhece o que o pai gosta. O pai quer vidas, o pai quer almas. Podemos entregar um presente para o nosso Pai Celestial, amados. Nós podemos promover festa no céu, mas para isso nós precisamos entender que as pessoas só vão ser filhos de Deus quando elas conhecerem verdadeiramente Deus. Muitos acham que são da família de Deus, amados. Eu gostaria de falar do que a palavra diz a respeito disso. Muitas pessoas falam assim: não, mas todo mundo é filho de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz? Porque
Muitas pessoas acham que são. Eu não estou falando que crente é filho de Deus. Eu não estou falando de outras religiões são filhos de Deus. Ou não estou dizendo que religiões, pessoas de outras religiões ou crente. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são filhos de Deus ou são filhos de Deus. Porque não é a religião que vai indicar. O que vai indicar é a palavra. E eu quero ir com você na palavra para que você saiba a única maneira de ser filho de Deus. Porque as pessoas acham que são. Parece demorece, mas não é. Vamos lá para o livro de João. João capítulo 1. João capítulo 1. E eu quero ler com você a partir do versículo 10. João capítulo 1, versículo 10. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Segura aqui um minuto. Quem é a palavra? Jesus. Jesus, ele estava no mundo. Jesus veio ao mundo. João, que escreveu aqui, foi o apóstolo João, que caminhou com Jesus. E quando ele está escrevendo, Jesus já tinha partido. Então é por isso que ele fala, ó, aquele que é a palavra, que é Jesus, não é era, mas é porque ele é real, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava no mundo, porque fisicamente ele tinha saído. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então significa que Jesus, ele veio, ele sendo a palavra, ele chegou aqui, mas aqueles para que ele veio, falou, olha, eu sou Jesus, esses não o receberam, esses não acreditaram, esses não o abraçaram. Versículo 12, e aqui está a chave para quem é filho. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados, para ser filho de Deus, então, é necessário receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida. A única maneira de ser filho de Deus, pastor, eu não acho, então vai brigar com o autor da Bíblia, que é Deus. Pastor, eu não acho que é só dessa forma, porque tem outras filosofias. Eu não estou falando de filosofia, eu estou falando de Jesus Cristo vivo. Eu estou falando de Cristo ressurreto, daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou pela minha e pela tua vida. Eu estou falando desse Cristo. Então, amados, a única forma de se tornar filho de Deus é aceitando Ele como Senhor e Salvador. E isso também é um ato de obediência. Quando eu reconheço que Ele é Senhor, quando eu reconheço que Ele é o único Salvador da minha vida, amados, os demais construtores de outras religiões, todos morreram. Mas só Jesus ressuscitou, amado, porque Ele não é religião. Jesus é palavra viva. Jesus é a palavra da vida. Jesus, Ele continua no nosso meio. Jesus, Ele não precisa que ninguém o defenda, porque Ele é a própria justiça. Amados, Ele é. Quando eu estou firmado nele, então, quando eu creio, então, quando eu recebi Ele, eu passei a ser filho de Deus. Então eu passei a obedecer a Deus. Então quando eu obedeço a Deus, eu sou parte da família de Deus. Amém ou não amém? Pastor, mas está falando tanto de obediência, mas cadê a bênção da obediência, pastor? Cadê a bênção da obediência? Vou chegar nela. Você quer a bênção da obediência? Quantos aqui obedecem a palavra? E quantos obedecem aquele que está sobre você, sobre a sua autoridade?
Pastor, vai obedecer? Não, eu só obedeço a Deus. Não, existe uma autoridade. O Senhor construiu a terra dessa forma, para sermos submissos uns aos outros, amados. Ninguém caminha sozinho. O rei, ele tinha conselheiros para tomar decisões, amados. O presidente do Brasil, ele pode tudo. Nós temos a Ana, advogada aqui. Não sei se tem mais algum advogado aqui no nosso meio, mas a Ana, formada. Ana, o presidente pode tomar toda a decisão do país e fazer o que ele quiser? Não é assim, mas ele não é o presidente? Não é. Ele tem ali os ministérios, ele tem ali o Supremo, ele tem que prestar conta, ele tem que fazer e buscar aprovação. Amados, existe sempre alguém a prestar conta. E por que muitas vezes você quer andar sozinho achando que vai dar tudo certo? Por que quer andar sozinho? Não preciso de líder, não preciso de líder que não preciso falar com ninguém, não. Amados, se o Senhor instituiu, é porque tem bênção na tua vida, tem a bênção da obediência. E eu quero ir com você lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, meu amado. Deuteronômio, capítulo 28. E você vai entender a bênção. E essa bênção vai chegar sobre a tua casa. E essa bênção vai chegar sobre a tua família. E essa bênção vai chegar sobre onde você colocar as suas mãos. Mas para isso é necessário entender a obediência. Jesus, ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu, ele foi cumprir. Ele não largou da família, ele não deixou a família de lado, mas ele mostrou a primeira vontade do meu Pai. E então ele conquistou toda a família dele. Amados, depois nós vemos que Tiago era um dos apóstolos, irmãos de Jesus, mas antes não acreditava nele. Não acreditava. Não só Tiago, mas todos ali, as pessoas da família dele, acreditaram, creram, viram sinais, viram milagres, acreditaram que ele era o Salvador. A princípio ninguém acreditava, todo mundo queria tirar ele de lá à força. Mas depois que realmente viram quem ele era, viram que ele era o Senhor, a família dele foi alcançada. Por quê? Porque ele obedeceu. E todo aquele que obedece tem a bênção sobre a vida. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, e vocês obedecerão ao Senhor, o seu Deus. Você está afim de receber as bênçãos do Senhor? Só você que quer as bênçãos do Senhor. Se tiver alguém na galeria também que quer as bênçãos, coloca a mão na tua cabeça e receba. Você vai ler junto comigo. Diz assim, versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que Ele dá. O Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Aleluia.
aleluia. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas ovelhas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, os depósitos do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo devido e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que o Senhor, que hoje lhes dou, para seguir outros deuses ou prestar-lhes cultos. Amém. Você crê? Você crê nas bênçãos do Senhor? Você crê nas bênçãos sobre a sua casa? Amado, essa é a bênção da obediência. A glória é dele, o louvor é dele. Você crê que essas bênçãos já estão sobre a tua vida? E eu pergunto, tem alguém na tua casa, tem alguém na tua família que você gostaria que realmente fosse alcançado por essa graça? Tem alguém que você fala, puxa, eu queria tanto que essa pessoa fosse alcançada. O que você está disposto a fazer para alcançar essa pessoa? O que você está disposto a fazer? Sabe, amados, muitos acreditam ser filhos de Deus, como foi ministrado. Mas para ser filho de Deus tem que tomar um posicionamento. Eu convido todos a ficarem em pé.